Olá, meu amigo pastor, evangelista, professor, superintendente de escola bíblica dominical. Nós vamos hoje estar comentando a lição número 8, chamada Jesus, o missionário excelente. E você deve estar sentindo a falta do nosso pastor presidente. Hoje ele não está aqui, eu estou com essa missão difícil, quase impossível de substituí-lo. É claro que eu não vou conseguir fazê-lo à altura, como você está acostumado a ter as aulas com ele toda segunda-feira, terça-feira aqui no YouTube, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que me ajude a ministrar ao seu coração, compartilhar contigo alguns conselhos práticos para a sua aula de escola dominical desse próximo domingo, que possa ser uma bênção. Então vamos lá. O título da lição é a lição número 8, Jesus, o missionário excelente. O texto, como você já viu, está baseado em João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12. E o que é importante você ter em mente com essa lição? Primeira coisa é que o autor destaca Jesus como o missionário. Na lição do próximo domingo, Jesus é o missionário por excelência. E esse é o tópico número 1. Ele apresenta Jesus como o missionário que, por excelência, pregou o Evangelho, trouxe a palavra, na verdade, a própria palavra. E é por isso que ele começa falando, no tópico 1, Jesus, o maior missionário. Jesus, a palavra eterna. Por quê? Porque Jesus é o Verbo. Como você bem sabe, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, a palavra viva, vem ao mundo para pregar a salvação, para trazer a salvação ao homem. E esse tópico 1 se divide em 3 partes. Primeira parte, ele apresenta Jesus como Verbo, depois ele apresenta Jesus como a vida e, por último, ele apresenta Jesus como a luz do mundo. No tópico número 2, ele vai destacar a excelência da missão de Cristo Jesus. Jesus como uma missão excelente, como uma missão superior. Quando ele vai falar, então, sobre o fato importante do nascimento de Jesus, que é quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma sugestão é que você destaque isso com o seu aluno, que você possa conversar com o seu aluno sobre a importância de Jesus como o missionário e ele mesmo ter vindo ao mundo para trazer a salvação ao homem, mostrando que é uma missão excelente, é a missão primordial. O terceiro aspecto e o terceiro tópico também é que ele vai falar da excelência do propósito. E aí, nesse tópico, ele vai também dividir em 3 partes fundamentais, mostrando que o propósito da vinda de Cristo, do Verbo se fazer carne, foi revelar o seu amor à humanidade, fazer o sacrifício, ou seja, morrer na cruz do Calvário por todos os homens, por todos os pecadores e reconciliar o homem com Deus, ou seja, trazer o homem de volta a Deus. E aí uma questão importante é você pensar sobre, ou frisar com o seu aluno, o papel da religião, que significaria religar o homem a Deus, né? Trazer o homem de volta ao seu caminho. E é isso que Jesus faz, porque ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Coisa tremenda é que você possa destacar com seu aluno essa importância do próprio Messias, ele se apresentando ao mundo, vindo ao mundo, o Verbo se fazendo carne, habitando entre os homens, como homem, no corpo de um homem, sujeito a todas as dificuldades, sujeito a todas as intempéries da vida, a todas as problemáticas, e enfrentando as tentações, mas ele venceu e nos trouxe, nos religou a Deus, nos trouxe ao caminho do Senhor.
É importante também você frisar que nesse tópico, no tópico 3, a excelência do propósito, essa questão importante de Jesus como Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E na conclusão, ele vai dizer que é importante, ele vai destacar novamente a excelência desse ministério, a excelência desse chamado, a excelência desse propósito e que nós também devemos evangelizar e fazer missão. Apresente então ao seu aluno a importância de Jesus como maior missionário. Ele é o nosso precursor, ele é aquele que nos inspira, pois se ele é o maior missionário, eu e você, a igreja, também precisa ser, cumprindo o ídolo de Jesus, levando o evangelho a toda criatura. Finalmente, nessa conclusão, ele vai agora retomar a questão de Hebreus, capítulo de número 3, versículo número 1, mostrando que Jesus como um apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu espero que você tenha conseguido compreender bem o que foi tentado passar aqui para você e que você, professor, possa buscar mais subsídios também e destacar esse papel de Jesus como aquele precursor, como aquele que veio ao mundo, como o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, trouxe o Evangelho da paz, se transformando no missionário excelente, ou seja, no maior missionário que já existiu.